Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu quero trazer para vocês aqui a fala do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, que decidiu especular sobre os atos do dia 8 lá na sede dos três poderes. O Romeu Zema vai levantar suspeitas, enfim, de que o governo teria feito vista grossa em relação àquilo, e o ministro da Justiça, Flávio Dino, deu uma invertida no Romeu Zema, que o governador de Minas deve ter pedido até o rumo de casa. Vou mostrar o vídeo para vocês e trazer algumas reflexões sobre isso. Falarei também sobre os gastos do cartão corporativo de Bolsonaro. Olha, agora deram uma atualizada nos valores, é impressionante como que ele realmente gosta aí de gastar dinheiro público. E vamos falar também sobre o Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, que está preso, prestou depoimento ontem à PF, mas ficou calado e agora parece que vai resolver falar. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se chegou no canal, não está inscrito e puder, se inscreva, ativa aí as notificações. Se gostar do vídeo e gostar, joinha pra cima. Se não gostar, faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha. E eu quero agradecer, porque ontem foi um dia muito especial, dia 18, nós batemos o recorde de visualizações no único dia no canal, mais de 198 mil views. E também batemos o recorde de novos inscritos, aí quase 2.000 no único dia. Então muito obrigado a todos aqueles que aqui estão. Pessoal, seguinte, os atos do dia 8 lá em Brasília, com depredação, invasão, roubo do patrimônio público, foram muito prejudiciais, primeiro, ao Brasil em si, tem obras de arte ali que você não consegue mais recuperar, mas enfim, foram cenas lamentáveis, crimes aos montes cometidos. Eu fiz um vídeo aqui, são vários crimes, não dá para dizer que todos cometeram os mesmos crimes, tem que separar e tratar ali de forma individual o máximo que conseguir. E assim, isso prejudicou e muito a imagem do bolsonarismo para alguns que ainda acreditavam que os bolsonaristas eram todos pacíficos e não são, e prejudicou muito também a imagem de Bolsonaro, além de agora ele estar sendo investigado de qual teria sido a participação dele nisso tudo, além de várias outras complicações do ex-presidente. E nas redes sociais, diante de como isso foi ruim para o bolsonarismo, nas redes sociais, muitos especulam que o governo Lula teria facilitado o que ocorreu para criminalizar o bolsonarismo e encrencar ainda mais a vida de Bolsonaro. Mas uma coisa é o tio do pavê especular isso num churrasco, no seu Twitter, que não tem engajamento. A outra coisa é um governador de um estado importante como Minas Gerais. Poderia ser qualquer governador, mas Minas Gerais é um estado muito importante, um governador que recebeu milhões de votos, numa entrevista à Rádio Gaúcha, fazer esse tipo de especulação, de insinuação. E o que o Zema disse então? Disse o seguinte: me parece que houve um erro da direita radical, que é minoria. Houve um erro também, talvez até proposital, do governo federal, que fez vista grossa para que o pior acontecesse e ele se fizesse de vítima. É uma suposição, mas as investigações vão ver se foi isso. Insisto, eu já ouvi isso aqui de amigos meus, mas eles não são governadores de Minas Gerais, eles não receberam milhões de votos. O que eles falam não tem alcance nesse momento grave em que as pessoas estão aí meio que atônitas. O que aconteceu? Espera a investigação avançar, Romeu Zema, antes de, nesse momento, fazer esse tipo de especulação. Mas aí alguns ministros do governo Lula repudiaram a fala do governador de Minas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é de Minas Gerais, inclusive era senador, perdeu tentando ali continuar no cargo. O Alexandre era suplente do Anastasia, é bom lembrar disso. E ele agora, ministro de Lula, disse o seguinte: há muito não se ouvia algo tão estarrecedor e absurdo. Sua declaração deve ser repudiada. Essa postura em nada colabora para a apuração dos fatos criminosos, nem para a pacificação que se espera do país. Quem também criticou Zema foi o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, que disse: não contribui o governador de um estado importante como Minas Gerais fazer insinuações sem base, tentando culpar a vítima como teoria da conspiração que levou muitos golpistas a ventilar fake news sobre infiltrados e coisas desse tipo. Mas quem deu a resposta mais dura, na minha opinião, foi o ministro da Justiça, Flávio Dino, numa entrevista. Eu quero trazer aqui a fala dele, porque realmente o Flávio Dino, ele foi muito certeiro, inclusive numa provocação final ao Romeu Zema, que eu não tinha pensado num ponto em que o Flávio Dino coloca aqui. Vamos lá então ouvir o que ele disse. E o governador Zema tente vestir a roupa do Bolsonaro. Não cabe nele.
É preciso que ele tenha algum amigo sincero que diga a ele. Primeiro que Minas Gerais é a terra de Tiradentes, é a terra de Tancredo Neves, é a terra da democracia. Então não é possível um governador, de modo vil, se alinhar à extrema-direita e querer proteger terrorista. Fica feio. Fica feio duplamente porque o governador Zema veio à reunião. Isso aqui é importante, pessoal. Porque o Flávio Dino, ele vai deixar nas entrelinhas que o Zema, então, foi o quê? Covarde ao não falar isso na reunião e depois sair especulando na imprensa? Por que ele não chegou lá e vai trazer aqui, falou isso pro Lula, pro Dino e perguntou alguma coisa nesse sentido? Dos governadores pro presidente Lula. E por que ele não falou? Por que ele não perguntou para mim, que estava lá? Por que ele não perguntou pro presidente da República, que estava lá? Seria mais decente, né? Muito mais decente. Eu digo assim, uma pessoa, que eu já falei isso aqui umas 2 vezes, mas vale ressaltar, né, que ocupa um cargo como o Zema ocupa, tem que ter responsabilidade nesse momento. Do que falar posteriormente. E em terceiro lugar, um apelo que eu faço. Ora, esse ponto aqui, pessoal, presta atenção, porque o Dino vai pegar o Zema assim, de jeito. Ao governador. Um momento grave é preciso ter ponderação, porque, veja, imagine se alguém tivesse dito no dia seguinte à tragédia de Brumadinho que ele sabia e deixou acontecer para poder ganhar dinheiro. Como ele se sentiria? Nós não somos agentes do que aconteceu, nós somos vítimas. Só voltando aqui na questão de Brumadinho, porque sim, a tragédia aconteceu pouco tempo depois do Zema ter assumido, lá em 2019, o governo de Minas, aí agora Zema foi reeleito, e ali você teve, né, muitas mortes, cenas lamentáveis também, e na ocasião, né, a Vale foi acusada, condenada e pagou uma multa bilionária, uma indenização bilionária ao governo do estado. 37 bilhões de reais. O que o Zema fez com esse dinheiro? Né, saiu distribuindo para muitas prefeituras, inclusive fazendo aí obras, né, que as pessoas, muitos nem sabem aqui em Minas, elas acham que o Zema está fazendo, melhorando algumas rodovias, algumas que está o caos total. Aí mandou dinheiro para o prefeito A, para o prefeito B, e o Zema foi apoiado por praticamente todos os prefeitos nessa eleição agora. E aí o discurso aqui em Minas é nosso, o Zema conseguiu ajustar um estado quebrado. De fato, ele pegou Minas quebrado, mas ele não fez algo do ponto de vista assim, não, ali teve uma medida que foi essa medida que consertou o estado de Minas. Não, o Zema foi beneficiado, né, também por uma decisão do STF que fez com que o estado de Minas e outros deixassem de pagar a dívida com a União. Aí quando você deixa de pagar a dívida, falou, opa, agora o estado passa a ter caixa, respira um pouco, dívida que inclusive na mão do Zema aumentou e muito. E além do mais, essa dívida, essa indenização bilionária que a Vale pagou para o estado, o Zema então fez o quê? Saiu distribuindo esse dinheiro. Com isso, ele conseguiu o apoio de vários prefeitos, se reelegeu no primeiro turno com muita facilidade, e para a população, que não sabe disso, acha que alguns benefícios trazidos para os municípios com o dinheiro da Vale, muita gente acha que é fruto da boa gestão do Romeu Zema. Então, o Dino foi muito feliz ao lembrar desse ponto aqui, mas insisto, é um absurdo se isso tivesse sido ventilado, que eu não quero acreditar que o Zema sabia e deixou acontecer. Não, mas é só uma comparação que ele fez para certamente convocar o Zema a ter um pingo de responsabilidade sobre o que fala. É vitimização, nós somos vítimas. O Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Fomos atacados por golpistas, por terroristas. Somos vítimas. E é preciso que haja a proteção à lei por todos. Eleição tem em 2026. Agora, não acho que seja adequado um candidato querer se colocar na agenda sendo uma espécie de sub-Bolsonaro. Sub-Bolsonaro foi bom, hein? Fica feio. Então, acho que realmente é deplorável que esse tipo de coisa aconteça. É preciso, como disse, para concluir, Rovai e Dri, usar as duas mãos. Em uma mão, a firmeza, na outra mão, a serenidade, que é importante. Bom, então tá aí a fala do Dino, e vale lembrar o seguinte: deputados federais do PT acionaram o STJ contra o governador de Minas, Romeu Zema, para que prove a acusação de que a gestão do presidente Lula teria feito vista grossa para os ataques de bolsonaristas em Brasília
no dia 8. Na ação, os líderes do PT pedem que Zema explique em até 48 horas as declarações mentirosas e irresponsáveis sobre a atuação do governo diante das manifestações terroristas do dia 8 de janeiro. O deputado Reginaldo Lopes, que é também de Minas Gerais, afirma que o governador mineiro precisa ter responsabilidade e apresentar esclarecimento sob pena de responder criminalmente, mas o STJ está, nesse momento aqui de recesso e vai ficar essa decisão se o Zema vai ter que se explicar ou não para depois do recesso. Falando aqui um pouco dos gastos do cartão corporativo de Bolsonaro, eles chegaram aí a 75 milhões. O número divulgado anteriormente era de 27 milhões. E o valor atualizado foi divulgado pelo portal da Transparência. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui no dia em que esse gasto de 27 foi revelado. Eu disse que, inclusive, lá através de uma matéria do Tempo, de que tudo indica que seria bem maior, porque pegava apenas 2020, os 2 primeiros anos, já trazia na ordem de 21 milhões, e o valor até aquele momento era menor do que os gastos no cartão dos governos Lula 1, Lula 2, também Dilma 1 e o pedacinho de Dilma 2. Mas agora, com essa atualização, o Bolsonaro superou e muitos gastos dos ex-presidentes. E além desse volume muito alto, tem que se investigar alguns gastos suspeitos, vários pagamentos no mesmo dia. Aí eu trouxe detalhes aqui no outro vídeo, não quero me estender sobre esse assunto. E Anderson Torres, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, preso após os atos do dia 8 em Brasília, prestou depoimento no dia 18, mas ficou calado. Agora, pessoas próximas a Torres afirmam que ele pretende falar depois que sua defesa tiver acesso ao conteúdo da investigação. Inclusive, algumas matérias trazem que já foi feito um acordo em que a defesa vai ter acesso e aí já está solicitando esse novo depoimento. A defesa nega que ele fará delação premiada, mas já levantam aí a especulação de que em outros casos, alguns delatores já falaram a mesma coisa, e eles dizem isso para tentar fazer com que alguma proposta do outro lado seja mais vantajosa, tipo, nega que fará, porque aí aumentam a oferta do outro lado e quem sabe a delação pode vir. Se ela vier, pode complicar ainda mais a situação do ex-presidente Bolsonaro. Pessoal, então é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha. Bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Valeu, gente. Até mais.